Boa tarde, gente! Um ótimo início de semana para todos nós. Eu adoro esse horário na segunda-feira, porque eu sei que vocês estão aí nos assistindo, participando. Obviamente, já mandando muitos beijos pelo Facebook, que eu adoro esses comentários. Então, acessem a nossa página da RDC, que estamos ao vivo aguardando um beijinho de vocês. E hoje é um dia muito especial, Dia dos Professores. Não tem como não falar com uma certa emoção, porque todo mundo teve algum professor especial na sua vida, alguém que inspirou, que pegou pela mão e ensinou o caminho. E acho que cabe a cada um de nós valorizar essa profissão, que é das mais nobres. A minha mãe é professora, um beijo para ela, para todos os meus professores. E tomara que seja cada vez mais valorizada, que cresça cada vez mais em importância. Então fica um beijo enorme do Virou Moda para todos os professores do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, das nossas vidas. E já que é Dia dos Professores e também já que é segunda-feira, porque segunda-feira é dia sim de ser feliz, a gente vai receber aqui um convidado muito especial que eu tô tentando trazer faz muito tempo, que é o professor Djalma Cremonesi. Criou uma cadeira sobre ética e felicidade, ele dá aula sobre isso, é autor de um livro com o mesmo nome e vai trocar uma ideia com a gente sobre isso, que é o que todo mundo busca, né? Felicidade dentro, claro, dos nossos parâmetros éticos. E seguindo esse mesmo assunto, a gente está aqui com a Karine Legendre, que além de ser uma pessoa muito alto astral, tem uma história incrível para contar e que trata, assim, de ressignificação dos nossos valores, com alguns percalços aí pelo caminho. Então, vocês já viram que essa segunda-feira, ó, é para começar bombando. Vamos lá? Vem! Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por estarem aqui. Tá uma energia tão boa aqui hoje, gente. Aliás, todo dia. Eu digo isso sempre, mas eu juro que são todos especiais. Vai ficar melhor. E hoje a gente tá falando realmente sobre felicidade. E é um assunto que tem cada vez mais estado na pauta de todo mundo. Recebo muitas pessoas aqui que a gente vê que passam por mudanças, questionamentos, transformações, ou muitos profissionais também que tentam auxiliar nessa jornada. Mas hoje estamos com um expert e nós vamos aproveitar tudo que ele tem para nos falar. Professor Djalma, muito obrigada pela presença e por essa ideia brilhante de ter criado uma cadeira. Na verdade, a cadeira já existia, né? Mas ter feito ela com esse foco. Ali, querida, um prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente. Parabéns a você pelo programa, também pelos teus telespectadores. Como você mencionou, é um tema muito instigante, na verdade, que eu tenho pesquisado nos últimos 10 anos da minha carreira profissional, como professor universitário, o tema da ética e o tema da felicidade, propriamente dita. Interessante que a gente já mencionava antes que eu tinha já essa temática desenvolvida com uma outra nomenclatura. Ela se chamava Introdução ao Pensamento Filosófico. E por incrível que pareça, a gente tinha poucos alunos. Por que será, né? Introdução ao Pensamento Filosófico já assusta. Um vou dormir. E aí foi o seguinte, essa disciplina passou a ser obrigatória no nosso curso de Ciências Sociais. E a gente apresenta ela como DCG. O que é DCG? É a disciplina complementar de graduação. E eu pensei comigo, ela passou a ser obrigatória, a introdução à filosofia, eu vou continuar dando essa disciplina com essa temática, com essa ementa, mas vou trocar o nome, vou colocar ética e felicidade. Aí, para minha surpresa, eu estava no Twitter, na rede social, e um jornalista da Folha de São Paulo falou assim, pela primeira vez a UNB apresenta uma disciplina chamada Felicidade na universidade. Eu disse, não é bem assim. Epa! Eu já repliquei ele no Twitter e disse assim, olha, eu também já discuto essa disciplina na UFSM há um bom tempo. Aí um jornalista de Santa Maria fez uma entrevista comigo e perguntando, no jornal, foi para as mídias locais
em mídias regionais, e agora estou aqui também agradecendo a tua oportunidade de falar um pouco sobre essa disciplina. A disciplina é nossa, Exatamente. Brincadeiras à parte, tomara que a disciplina seja do mundo inteiro, porque é um assunto Exatamente. que é super importante. Só para terminar, Ali, agora nós temos 60 alunos. Olha de um só! ou dois passou para 60. Não, eu por mim também faria, não aceita uns alunos assim, Nós temos Olha. alunos também da comunidade, ouvintes, participam, pessoas de mais idade. Daqui a pouco vai ter que ter aula online. Ué, de porque já repente. tem 2 alunas que querem Eu se já inscrever, quero, né? Eu já quero. É muito legal. Áreas assim de 20 áreas do conhecimento, pessoal, os meninos da medicina, da psicologia, das áreas mais exatas, estão ali discutindo temas pertinentes da nossa existência, né? A partir, claro, da filosofia, que é um pouco a minha leitura. A gente vive, né, Ali e telespectadores, num momento assim tão difícil da vida, de estresse, de vazio existencial, de depressão, porque nós formamos, eu sempre digo assim, na universidade, bons médicos, bons engenheiros, bons juristas, mas na questão humana, muitas vezes, a gente deixa a desejar. Então, esse autoconhecimento que a gente discute com os alunos é muito importante, né, Adi? E aí, professor, o senhor não acha também que uma coisa bem interessante é que no nosso contexto atual, nós temos uma migração muito forte para tudo ser automatizado. O que vai sobrar? Vai sobrar o ser humano com uma necessidade enorme de ser cada vez mais humano. Exatamente. Talvez, porque assim, o simples trabalho automatizado, ele tende a, no mínimo, diminuir. Perfeito. A gente tem uma necessidade de ir mais além, de evoluir como ser humano, como pessoa. Exatamente. Isso é uma lógica assim, que a gente pode pegar até da filosofia aristotélica, que Aristóteles trabalha esse conceito de ética e conceito de felicidade. Ele sempre diz assim, a gente se torna humano com o hábito, com o costume, com o treinamento. Como é que se torna um bom ginasta, um bom pianista? Treinando. Também, para o ser humano, a gente se torna humano com os hábitos salutares de uma vida boa. Então, eu lembro sempre de uma frase do Dante Alighieri na Divina Comédia, quando ele vai para o inferno, ele diz assim, ele discute a questão do inferno, ele diz assim, homem eu não sou, eu torno-me homem. Significa que eu vou evoluindo na minha dimensão humana. Se me deixar o homem sozinho, isolado, ele não se humaniza. Nós precisamos da sociabilidade, nós precisamos da mãe, do pai, da família, dos amigos, dos professores, para a gente se educar e se tornar um homem. O homem, eu digo, não o gênero, né? Mas sim, como humano, né? Exato. É incrível porque disso. é um tema atual, mas ele vai beber lá na fonte dos grandes. Não podemos esquecer esses grandes pensadores que têm ainda uma grande lição e são muito atuais ainda para os nossos dias pós-modernos ou contemporâneos. Beber da fonte dos gregos, da filosofia, é muito legal. Não, e a gente, antes de começar o programa, ele estava ali com o note aberto, né? Acho que preparando uma aula, e eu fui ali, assim, tipo, bem metida a dar uma bisbilhotada. E aí eu fiquei muito impressionada com algumas, não seriam as diretrizes, mas o caminho, talvez, nessa estrada rumo à felicidade. E embora parecesse tudo muito clássico ali, a gente vê que no nosso dia a dia a gente adapta muitos desses passos com novos nomes, para novas fórmulas. Exato. Então, assim, dentro dessa ideia, como é que dá para construir o caminho da felicidade? Olha, pegando a ideia da filosofia antiga, eu me baseio muito assim na filosofia socrática. Sócrates, que foi o grande pensador, ele partiu do autoconhecimento, na verdade, né? Ele tinha uma frase que ele se embasou em toda a sua filosofia, no oráculo de Delfos, que estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Então, a verdade, a felicidade, ela muitas vezes não está fora. A gente busca muitas vezes na produção, no consumo, nas redes sociais, expondo. Eu sempre digo assim, quem é feliz não sente muita necessidade de expor a sua felicidade, assim, para as pessoas visualizarem, né? Ela guarda esse segredo, esse mistério da felicidade muito para si. Mas há exceções, né? Porque eu posto bastante no Instagram e eu juro que eu sou feliz. Eu sou bem feliz
eu posto não, bastante. tranquilo. Não é uma questão universal. Mas então, o autoconhecimento, né, Ali, é muito interessante a gente conhecer quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso significado de estar nessa existência, se construindo como ser humano e tentando melhorar a cada vez mais. Então, são dinâmicas assim, autoconhecimento. Claro, aqui se contrapõe um pouco, só para terminar, essa dinâmica de uma motivação exógena, muitas vezes, né? De autoajuda, dessa literatura que hoje, de 5 livros que são vendidos no mundo hoje, 1 é de autoajuda. Nada contra, mas eu sou contra aquilo que se impõe como verdade, como com uma certa teologia, assim, olha, siga o caminho das pedras amarelas que você vai ser feliz. Não é bem assim, a gente tem que ter cuidado. Eu acredito muito em motivação exógena, que você vai se descobrindo dentro de nós o que lhe causa maiores sensações. E dizia Aristóteles, a felicidade é um processo longo, gradativo, silencioso, uma construção de uma vida toda. Ele diz assim, não dá para confundir felicidade com momentos felizes ou momentos alegres, de euforia. Felicidade é uma coisa construída, subjetiva, lenta, gradativa para uma vida toda. Falando assim, parece até aquela coisa de, às vezes, tu poder olhar para trás com orgulho e com aquela plenitude de que, nossa, o meu caminho teve altos e baixos, percalços, mas eu cheguei aonde eu quis. Isso. Agora, dentro dessa lógica também, parece justificar essa busca muito desenfreada pelos serviços de coaching, mesmo terapias, os livros de autoajuda, porque isso é um boom e talvez porque as pessoas estejam buscando alguma forma de achar a felicidade e precisam de alguma ajuda. Perfeito, Ali. A tua colocação é essencial para a gente compreender um pouco esse momento que a gente está vivendo também. Um momento assim de fragmentação, de narcisismo das pessoas e de uma ânsia profunda, né, de buscar respostas. As pessoas buscam realmente questões mais emergenciais. E nós temos nada contra aqueles que acreditam, né? Mas a filosofia na qual eu me embaso, que é a filosofia clássica, ocidental, ela está preocupada em não dar respostas. A filosofia que eu busco, que eu estudo, que eu passo para os meus alunos, é construir o seu próprio caminho e se questionando. Nós não podemos dar respostas para ninguém e me parece que a autoajuda, essas grandes gurus que nós temos hoje, que cobram palestras assim exorbitantes para se apresentar, eles sempre são uma motivação sempre de fora para dentro. Um aspecto assim, olha, 15 lições para ser feliz, 7 lições para isso, 14 lições, 2 lições. Não existe lições. Pode servir para a tua vida aquilo, mas o ser humano não reage igual ao outro, ele é diferente. Então eu acredito mais em questionamentos da própria existência do que procurar respostas prontas, que muitas vezes são mais fáceis, mas não causam uma resolução eficiente. Agora, nós vamos depois voltar falando sobre esse assunto, e aí eu quero questionar, em contraposição a tudo isso, essa necessidade enorme de alta performance, resultados incríveis, ser multitarefas, que me parece ser algo que vai totalmente de encontro a essas, enfim, a essa busca pela felicidade com foco em autoconhecimento. Se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário, mandem para nós, a gente está aí no Facebook aguardando vocês. Vamos para o intervalo e já voltamos, então não sai daí.